Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma live. Aqui quem vos fala, sua irmã em Cristo, Liliane. A paz do Senhor Jesus. E também estamos aqui conosco a tia Adriana. E aí, tia, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Que o Senhor Jesus possa reinar em seu coração. E como você está, tia? Bem, graças a Deus. Então tá bom. E como você passou essa semana? Esse tempinho que mudou, você tá achando ruim? O que você tá achando? Não, tava precisando de chuva, né? Tava. A gente já tava pedindo chuva pra Deus. Manda chuva, Senhor. É verdade. Não é manda fogo, manda chuva, Manda chuva. Senhor, manda chuva. Tava precisando mesmo. Nossa, tava muito seco, né? Muito Nossa, seco. Agora limpou o ar, dá agora pra vai vir o respirar frio. melhor. Sim. Preparar pro frio, que diz que vai vir uma massa de ar frio, né? Então com frio, como vai esfriar, então não dá pra ir na igreja. Ah, põe uma coberta na costa. Né? Porque tem gente que pensa, "Ih, agora tá chovendo, agora tá frio, agora então não vou na igreja." O que você acha? Põe uma coberta na costa. E vamos ir pra casa de Deus. Então tá bom. Vamos ver, ó, já tem aqui alguns irmãos aqui conosco, eu vou ver por aqui hoje, tá? Vamos ver. Valdirene Bueno. Quem mais tá conosco aqui, tia? Milene Baldo. Quem mais? Clarice Moraes. Isso aqui, ó. Pastora Kátia Moura Souza. E pastor Baltazar, aqui também quem tá? Lenaide Silva. Isso, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Irmão Pedro, as crianças, criançadas. todo mundo. Se você puder compartilhar, já Douglas vai Baldo, Samuel compartilhando a live, que é uma maneira de você pregar o evangelho. Porque às vezes tem tanta vergonha, né? Daí não consegue falar. E assim é uma maneira de você estar pregando a palavra de Deus. Sônia Ferreira. Eu sei quem é. Sônia Ferreira, mãe da Ana Liz. Oh, paz do Senhor. Paz do Senhor. Sônia. Sônia. Direto de Sorocaba. Sônia de Sorocaba. Paz do Senhor. Boa noite a todos. Então, Amém. tia, hoje é que dia? Hoje é dia 18 de agosto de 2020. 18 de agosto. Exatamente 19 horas e 7 minutos. Muito. Hoje a Adriana está afiadíssima, irmãos. Na espada. Isso mesmo. Hoje é dia 18. E vamos relembrar a nossa live de semana passada, tia. Do que nós falamos semana passada? O tesouro. Oração! Oração. Ai, gente do céu, minha cabeça. Oração. Oração. A gente falou do tesouro, né? Boa noite, Márcia, Boa Regina. noite. Boa noite a todos que estão entrando. Paz do Senhor Jesus a todos. Fiquem à vontade. Se quiserem fazer perguntas aí, pode fazer. A respeito do assunto, tá bom, irmãos? Que a gente já vai falar. Oração. Nós falamos semana passada. A oração é a arma mais poderosa que existe. Nós aprendemos semana passada. E hoje nós vamos aprender um tema, a qual eu já coloquei um hino aí pra dar uma dica. Quem ficou esperto já sabe. Paz do Senhor, Yolanda. Boa noite. Yolanda Silva. Isso. Eu ia falar um negócio, mas não vou. Então vamos lá. Hoje o nosso tema é primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Isso mesmo. Você já lembra dessa música, né? Sim. Ao primeiro amor. Eu coloquei esse hino do Fernandinho ao primeiro amor, porque depois eu quero ler a letra com você, pra você ver. E é uma grande realidade com o Fernandinho. Eu nunca tinha ouvido essa música. É uma música bonita, nova né? dele. É uma música que ele fez, uma grande realidade da vida dele e cabe muito a nós. Então, no final, eu vou estar lendo essa letra pra nós e pra todos vocês, tá? Então, a gente vai falar sobre o primeiro amor. E vou ler, tá? Se você quiser abrir sua Bíblia conosco ou anotar, depois você lê na sua casa mais tarde, pra você meditar. Em Apocalipse. Apocalipse significa o quê? Você lembra, tia? Revelação. Tu não tem medo do Apocalipse, né? Morre de medo. Quando fala Apocalipse, tem gente que pensa que é catástrofe, mas é revelação. Revelação.
Então vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Eu vou ler nessa tradução aqui, que diz assim: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Agora eu vou ler aqui pela minha tradução, tá, tia? Na versão de hoje, que diz assim: Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Então, tia, a primeira pergunta que eu quero te fazer nesta noite: que amor que tá falando aqui? Que tá falando aqui, ó. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Que amor que é esse? O amor das coisas que são relacionadas a Deus, né? Ao sentimento de estar com Deus, de viver um relacionamento com Deus. Porque aqui fala assim, ó. Lembra, pois, de onde caíste. Essa carta é a carta que João escreveu, inspirado por Jesus, né? À igreja de Éfeso. E você vê que lá no começo começa a falar: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. E fala tudo, mas depois fala: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrepende e pratica as primeiras obras. Muitas vezes a gente tinha coisas que, quando a gente começou a seguir esse Jesus, que eram tão importantes pra gente, que faziam tanto sentido, né? Sim. E às vezes por causa da influência do mundo, ou então por achar que não tem nada a ver, porque aqui fala assim, ó, abandona lá, tem importante que aborrece as obras dos nicolaítas, o qual também eu aborreço. Às vezes uma coisa que a gente conheceu Jesus e a gente fala: nossa, eu não concordo com isso. Sim. Né? Porque tá na Bíblia e tal, mas depois vai passando o tempo, acho que não tem nada a ver, né? Eu era muito radical. Realmente, tem coisa que a gente era muito radical, mas tem coisas que são fundamentos bíblicos que não mudam jamais. Então eu também não posso mudar. Então eu falo aqui: olha lá, aonde que você caiu? Lembra-te de onde caísse e arrepende-te. Eu acho que o primeiro ponto é o arrependimento. Ver onde caiu e se arrepender. E voltar, né? Voltar a praticar aquilo que era tão importante, que hoje já não faz mais nenhum sentido para nós, né? Exatamente. Viu, tia? Mas tem como a gente saber que não estamos mais nesse primeiro amor? Você acha que é possível a pessoa perceber que não tá mais no primeiro amor? Ou a pessoa assim acha assim: eu tô ainda? Ou a gente não tem como entender? Eu acho que a pessoa, se ela tá cega espiritualmente, às vezes ela não vai percebendo que isso tá acontecendo, né? Às vezes ela vai deixando. Porque fala aqui, porque essa igreja aqui que Deus está falando, ele falou: você tem boas obras. Eu conheço o seu trabalho, a sua paciência, que não pode sofrer o mal, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos, tu achaste mentiroso. Então, quer dizer, ela tinha o lado bom dela. Mas isso não impedia que ela também tivesse deixado as primeiras obras. Então, às vezes, a gente tem que parar e ter esse momento de falar: meu Deus, o que eu tô saindo daquilo que Deus me chamou para ser? Porque, às vezes, a gente não percebe. A gente vai deixando, porque as coisas não acontecem assim Do dia pra noite. do dia pra noite, né? Aí, às vezes, aquilo que eu falei, que fazia tanta importância, hoje não tem tanta importância assim. Será que não tem? Ou eu abandonei aquilo que é certo para fazer o errado? Porque o mundo, ele sempre vai impor para você as coisas terrenas. Jesus disse: buscai o reino de Deus, a sua justiça. Então é isso que a gente tem que buscar, o reino de Deus e a justiça dele. O que Deus acha disso? Às vezes a gente é influenciado pelo mundo, pelas novelas, pelas coisas mundanas, e a gente vai Pela mídia, né? vai acostumando, e de repente você vai sendo enlaçado. E aí você já perdeu o primeiro amor e nem percebeu, né? Então, assim, você diz assim que a gente vai deixando o primeiro amor com Cristo aos poucos. Eu acredito que aos poucos, porque às vezes a pessoa não é que ela teve a intenção, às vezes ela até queria Jesus, ela queria estar ali, né? Mas aí as coisas que vão acontecendo, sabe? Ela vai deixando aquilo como prioridade na vida dela e ela esquece o amor de Jesus, ela esquece o que Jesus fez na cruz por ela, o sacrifício de Jesus, e as coisas pequenas
que, sabe, um prazer, uma coisa momentânea e se torna muito mais significativo do que a morte de Cristo na cruz do Calvário. Eu acho que não tem um preço maior que Jesus pagou por nós. Eu acho que pecado nenhum, afastamento nenhum justifica, né, abandonar o amor de Jesus pelas nossas vidas. Sim, mas isso, tia, pode acontecer dentro de uma igreja, dentro no meio de cristão, ou não? Com certeza, porque às vezes tem pessoa que fala assim, se aquela pessoa for lá naquele lugar, for trabalhar lá, ela vai se desviar. Não, tem muita gente que está dentro da igreja e já está desviado, né? E muitos estão em lugares assim que, vamos dizer, e tá lá sendo fiel ao Senhor, até ganhando almas, né? É lógico que a gente não vai dar como desculpa assim, eu vou lá numa danceteria porque eu vou ganhar as pessoas para Deus lá, se eu não tenho, se Deus não me mandou ir lá. Sim. Mas o que eu falo assim que, às vezes a pessoa já tá desviada, tá de cima do púlpito pregando e tá desviada e não sabe que desviou, né? Aí que mora o perigo, né? A gente tem que, como diz aqui que nós lemos, né? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aquele amor que queimava, que ardia pelas coisas de Deus, né? Aquele sentimento de temor ao Senhor. Não, eu não posso errar, e se eu erro eu tenho que me arrepender, eu tenho que pedir perdão. Aí depois eu erro, eu errei hoje, aí amanhã eu erro de novo, aí o meu erro vai crescendo, e de repente eu tô totalmente dominado por aquilo e eu perdi, né, esse primeiro amor. Daí ele fala, lembra-te de onde você caiu, aonde foi que você caiu, qual foi o momento que você caiu, no que você caiu, lembra disso, e aí arrepende e pratica, volta a praticar o que você praticava, as primeiras obras. Então tem como voltar Sim. ao primeiro amor. É igual a história do filho pródigo, né? Ele estava na casa do pai, ele tinha tudo do bom, do melhor, mas ele queria a herança dele. Sim. Ele queria para gastar, para acabar com tudo, porque ele tinha direito, né? Sim, mas ele quis para... E aí lá fala que o pai sempre o esperava, né? E o pai sempre o aguardava, até que chegou o dia que ele foi comer bolotas do porco, né? Porque na realidade quando você sai desse primeiro amor, que era o amor do pai, você vai para comer as bolotas dos porcos, né? Até que chegou o dia que ele fala lá, e caindo em si. Aí que ele falou, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Levantar-me-ei. Aí ó, ele fez o quê? Ele lembrou da onde que ele caiu. Levantar-me-ei. Ele estava caído. Sim. Irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, eu pequei contra ti. Aí ele lembrou do primeiro amor, porque na casa do pai há pão sobrando, o meu pai é bom até para os empregados, então eu vou voltar e vou falar, faz de mim um empregado. Eu não quero mais ser filho, eu vou ser empregado. Não, mas aí quando ele volta, o pai correu, abraçou, colocou um anel novo no dedo dele, vestiu novas alparcas, novas sandálias, colocou uma veste nova, colocou um anel no dedo. E falou, volta pro primeiro amor, né? Então ainda sim, sempre há esperança. E há uma diferença de quem está no primeiro amor e quem não está? Há uma diferença, né? Porque é o que eu falei, a pessoa quando ela tá naquele primeiro amor, ela vai acontecer o quê? Ela vai entender, eu caí, eu errei, eu pequei, e a primeira coisa que vai acontecer, ela vai ter o arrependimento. O problema é quando não há mais arrependimento. É que nem o filho pródigo, ele saiu, fez aquilo e foi. Não havia arrependimento, até que ele lembrou de onde ele tinha caído e disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Então, a diferença de quem tem o primeiro amor, essa pergunta que você fez pra mim? De quem tem o primeiro amor, de quem não tem, é que a pessoa que tem o primeiro amor, ela vai cair também, ela vai ter os deslizes, né? Porque a gente é ser humano, a carne milita contra o espírito, mas vai acontecer
muitos momentos, mas a pessoa vai ainda ter o arrependimento, ela vai se arrepender. Agora, quando a pessoa vai deixando o primeiro amor, ela já não vai se arrependendo mais das atitudes dela. Até que vai chegar um momento que vai lembrar de onde caiu e vai ter que se levantar de novo e ir de volta pro pai, correr pro pai. Eu acho que a situação mais difícil e complicada é quando a pessoa não percebe que não está mais no primeiro amor. Pensa que está, vive uma ilusão. Eu acho que é o mais difícil. Você entender que você saiu ali do propósito, você saiu ali do plano original. É que às vezes a pessoa, ela tá na igreja, ela tá lá e ela acha que tá servindo ao Senhor, mas ela já tá longe. Aí entra na outra parábola, que é a dracma perdida, que se perdeu dentro da casa. Então Jesus mostrou várias situações. O filho pródigo que saiu. A ovelhinha que se perdeu. Sim. E a dracma que estava dentro da casa e a mulher perdeu a dracma. Mas o que ela fez? A primeira coisa que ela fez, aí entra aqui, ó. Lembra de onde caísse. Ela perdi. Nossa, ela caiu em si. Perdi. Então o que eu vou fazer? Vou acender a luz. Vou fazer uma faxina até que ela encontrou. Então tem os passos que você tem que fazer. Primeira coisa é reconhecer. Sim. Dentro da casa ela estava, né? A dracma perdeu dentro da casa. Então é possível uma pessoa estar dentro da igreja pregando, cantando e tá perdida. E não saber que está perdida. Então é o momento da gente parar e falar, meu Deus, aonde eu estou errando? O que eu estou fazendo? Eu tenho vivido uma vida autêntica com o Senhor, porque essas cartas, elas foram escritas às igrejas. Exato. Não era para quem estava fora da igreja, não era para os perdidos, era para aqueles que estavam na igreja, lá servindo ao Senhor. Falou, tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Então pode estar dentro da igreja e perder sim. É como diz aquela de Sansão lá, né? Que ele não sabia que o Espírito do Senhor não estava mais com ele. O Sansão é um exemplo disso, porque Sim. a pessoa não vai perder o amor por perder. É porque tá brincando, né? Sim, Tá não foi de um dia pra noite. Porque se falou. você tá dentro da igreja, você tá buscando o Senhor, você vive uma vida de santidade. Não uma vida de santidade perto dos irmãos com a Bíblia na mão, com o terno, com a gravata, aí eu sou santo. Mas no meu dia a dia eu não dou bom testemunho, eu roubo, eu falo palavrão, eu faço tudo que é errado. Eu já perdi o primeiro amor. Sim. Aí eu vou lá pra igreja, aí eu vou lá, trago uma palavra, eu canto louvor e parece que tá funcionando. Nossa, é igual o Sansão. O Sansão, ele ia lá, se deitava com Dalila, aí ele tinha aquela força, vou levantar, vou lutar. Nossa, tá dando certo. Aí no outro dia ia lá com Dalila de novo. E aí voltava, dava certo. Nossa, tá dando certo. Nossa, Deus não tá se importando. Parece que não. Até que chegou o momento da queda. Porque ele perdeu o primeiro amor. Sim. Ele perdeu o primeiro amor naquele dia que ele caiu. Não, ele já vinha perdendo faz tempo com Dalila. Então isso que é um perigo. A gente se acostumando com o pecado e gostando do pecado. E aí que é o problema. Aí que mora, né? Sim. O pastor falou uma coisa que é bem interessante ali. Ele falou assim, tia, às vezes é mais fácil olhar na pessoa o problema, né, pra fora, do que olhar pra nós mesmos. Pra olhar pra dentro. Porque às às vezes vezes é fácil de acusar os outros, né? Olha aquele lá. Aí entra naquela parte que eu preguei, o dia lá que eu preguei, sobre o publicano e o fariseu. Eu não sou como ele, eu dou oferta, eu não adultério. Ele tava olhando o quê? Ele estava olhando o outro, mas não olhava para dentro dele, que estava Jesus falou, vocês são como um sepulcro caiado. O que é sepulcro? Porque você olha lá no cemitério, nossa, que bonito aquele túmulo de mármore. Ai, aquele ali de pedras, né? Mas o que está dentro? Tá podre e fedido. Aí Deus falou, olhe para dentro do sepulcro, olhe para dentro de você. E das características de quem já perdeu o primeiro amor é que ele enxerga defeito em todo mundo, mas ele não consegue enxergar um defeito sequer
em si Sim. próprio. Diferente daquele que ainda tem o primeiro amor, que toda vez que ele chega diante de Deus, ele fala, ai, Senhor, Tem misericórdia. tenha misericórdia de mim, eu sou pecador, né? Esse é um dos sinais de não perceber, né? Sim. Viu, tia? E como que a gente faz para voltar ao primeiro amor? Primeiro, você falou ali que a gente tem que se arrepender, né? A gente tem que perceber que a gente errou. Mas assim, a gente se arrependeu, já sabe que errou. Mas daí não vai voltar ao primeiro amor assim de repente? Ou eu tenho que orar? Eu tenho algum processo? O primeiro passo é o arrependimento. É o reconhecimento de onde eu caí. Sim. Das coisas erradas que eu fiz. E aí depois é a atitude do filho pródigo. Eu vou me levantar. Mas eu não sou desviado, eu tô na igreja. Não, mas eu vou tomar essa atitude. Eu vou me levantar e vou pro meu pai. E uma das coisas que a gente tem que fazer é confessar os nossos pecados. Porque às vezes você chega para Deus e fala, me perdoa por tudo que eu fiz. É o que fala lá na igreja de Laodiceia. Eu sei as suas obras que nem é frio e nem quente, tomara que fora frio ou quente. Assim porque és morno e não é frio e nem quente, vomitar cheio da minha boca. Como diz que sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então, reconhecer, porque isso que é o pior. O pior é você achar que tá bem. É igual essa igreja de Laodiceia, ela era morna e ela achava que estava bem. Por quê? Estava enriquecendo, estava indo tudo bem, então tá tudo legal, é o Sansão da vida. Nossa, tá dando certo, beleza. Aí, o que ele fala? Depois que eu reconheço, eu errei, então eu tenho que falar, Deus, eu sou um pobre, cego, desgraçado, nu, igual aqui, fala, né? Aí Deus vem. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, veste branca para que vista, e não apareça a sua vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. O que acontece? Vai abrir os meus olhos, aonde que eu estou errando? Então eu vou mudar as minhas atitudes, meus hábitos, aquilo que me tira do foco que é Jesus Cristo. Sim. Então é reconhecer que está errando, é reconhecer o erro e correr para Jesus o mais rápido que se pode. Isso. Aí a pessoa ela se sente tão pecadora, tão imunda, tão podre, tão suja. E é isso que o diabo quer mesmo, que você se sinta assim. Sim. Mas é diferente você se sentir assim e correr para Jesus e falar, Jesus, eu sou assim, eu tô assim. Mas me limpa, me lava, me arranca disso. Do que você ficar carregando isso e achando que tá certo ou não se perdoando e nem pedindo perdão do Senhor Jesus, né? Você achando que é melhor que os outros, mas vive de uma aparência, porque a gente engana as pessoas, né? Sim. Eu posso enganar você, mas a Deus quem engana, né? Exatamente. A gente não consegue, né? Viu, tia? Aqui nesse versículo aqui que a gente leu aqui, que lembra das... contra você, tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor. Eu queria ler um comentário de uma Bíblia do Mateus Henry. É um comentário que ele fez sobre esse versículo. Eu vou ler só um pedaço. Ele diz assim, que deixaste o teu primeiro amor, que não abandonando e esquecido o objetivo do mesmo que você teve a princípio, mas perdido o grau fervoroso que antes havia. Você perde aquele fervor que você tinha. O pecado de que Cristo acusou esta igreja foi a decadência e o declínio dela em santo amor e zelo. Cristo fica triste e descontente com o seu povo quando ele os vê ficar negligentes e frios com ele. Então, isso é a coisa mais natural. Mais natural não é natural. É mais comum que tem acontecido hoje, né? Infelizmente. A gente tem visto igrejas lotadas, cheias de gente vazia. Exatamente. Que tá lá dentro da igreja, lá, sem sentido algum de cristianismo, não vive uma vida
Porque a graça, ela é de graça, mas ela não é barata. Porque as pessoas acham assim, graça. Porque antes era tudo sobre a lei. Sim. Aí se tornou tudo sobre graça. Só que banalizou de um tal modo. Venha como está e permaneça como está. Não precisa ter mudança de vida. Você vem e tudo. E assim, banalizou. Então, e outro que também estava quente foi se esfriando. O problema é isso. Você se acostumar em estar frio. Exatamente. A gente tem que queimar por Jesus. A gente tem que crescer na graça e no conhecimento e não acostumar. Paulo disse, não vos moldeis aos formatos deste mundo. Então agora a gente tá, o povo cristão, aquele que se diz cristão, está se moldando ao mundo. Porque antigamente, quando a gente falava que era cristão, a gente era taxado. A gente era odiado. Hoje, a gente é bem aceito porque a gente está se enquadrando aos padrões do mundo. Então aquilo que a lei de Deus, a lei moral de Deus, ela jamais vai mudar. Então, o que eu entendo que há alguns tempos para frente, nós vamos sofrer perseguições. Sim. Porque ou você vai por aquilo que a Bíblia diz, ou você vai por aquilo que o mundo diz. Porque o mundo ele vai impor para você. Viu? Vocês não falam que Deus é amor, que Deus ama e você tem que aceitar tudo. Não, peraí, Deus é amor. Mas Deus também é justiça e as coisas erradas continuam sendo erradas e eu não aceito, né? Eu amo o pecador, Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então é isso que a igreja tem que viver. E o que a gente está perdendo é isso. Venha do jeito que você está e continue assim. Você não precisa de mudança de vida. Venha, que Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar isso, vai dar... E mudança de vida, nada. Que é o principal. A pessoa continua fazendo as mesmas coisas. Eu assisti um vídeo que acho que estava no Face, ele é um historiador da igreja adventista, que ele fala da diferença de antes, quando um cristão aceitava Deus, a Jesus, e depois ele estava no bar, depois os amigos chamavam ele pro bar, ele largava do bar, ele já mudava a vestimenta dele, a mulher mudava a vestimenta, mudava o jeito de falar, mudava o jeito de vestir, e eles iam para a igreja, agora eles já não bebiam mais, e mudava completamente. Aí todo mundo falou, nossa, aquele lá se converteu, mudou de vida. Agora hoje a pessoa fala, nossa, eu virei crente, eu virei cristã. Mas você não vê nenhuma mudança de vida, continua fazendo as mesmas coisas, indo nos mesmos lugares. E aí? Aí se torna aquela igreja morna, que vive um evangelho de fachada, mas não um evangelho pleno de Jesus Cristo. É uma mudança de mentalidade, de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança assim. É que nem Sansão. Sansão, ele era o nazireu de Deus. Ele não podia comer coisas imundas. O que ele vai? Ele vai lá, a abelha faz o mel lá no leão que ele tinha matado, ele vai lá, come, dá pro pai dele, quer dizer, já começou aí. Ele não podia comer coisas, e ele desde pequeno ele sabia disso. Aí daqui a pouco ele já tava com a Dalila, daqui a pouco ele já tava... E aí foi até que a queda dele. É assim que acontece conosco, a gente vai deixando as coisas do mundo entrar na gente, mas a gente não pode, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. A gente tem que entender o que Deus quer de mim, qual é o meu compromisso com Deus. A palavra do Senhor diz que sem a santificação ninguém verá Deus. É verdade. Santificação não é você falar assim, nossa, você é um pecador e eu sou um santo. As pessoas confundem isso, porque eu me visto assim, eu falo assim, então eu sou muito mais santo que você. Não, santidade ao Senhor é quando você reconhece, Senhor, eu sou sujo, mas o sangue de Jesus me limpa, me purifica, e eu vou sendo apurado pelo fogo do Espírito Santo, vou sendo transformado até que eu me torne alguém melhor, alguém que realmente carregue a presença de Deus na minha vida. E as pessoas olhar sem nem mesmo eu falar, elas perceberem que eu sou uma pessoa diferente, que você é uma pessoa diferente. Sim. Você falou uma coisa, antigamente, quando a pessoa
Acho que é mais assim, quando você era jovem, tudo, quando a pessoa falava que era cristão, Nossa. tinha palavra, né? Não tinha assim, a pessoa falava assim, nossa, aquele. Se você fosse numa loja para comprar fiado e você falasse, nossa, eu sou crente, ou eu sou cristão, a pessoa, ah, tá, então eu te vendo. Hoje, se você falar isso, pelo amor de Deus, não venda, não venda. E isso é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha, porque é o que mais existe de caloteiro. Banalizou tudo, né? Agora tudo ficou parece normal, viu? né? Eu compro e não pago e não tô nem aí, porque depois de não sei quantos anos lá caduca a minha dívida. Aí eu sou isso aqui, ó. Eu sou isso aqui, ó. Como diz rico sou, estou enriquecido de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Porque eu faço as coisas e ó, não tá dando nada, não dá nada. Eu compro e não pago mesmo, eu falo mesmo, eu sou assim. E aí, o que acontece? Aí Deus fala, eu aconselho que você compre ouro provado no fogo para que te enriqueças de verdade, porque você é um pobre, né? Estou falando espiritualmente. E vestes branca para que visse, sabe? É você realmente carregar Jesus na sua vida. E não apareça a vergonha da sua nudez, que unja os seus olhos com colírio para que você veja. Porque é até chato a gente falar que, às vezes dá até vergonha, né? De falar assim, eu sou cristã, porque hoje em dia as pessoas falam, nossa, porque as pessoas geralmente generalizam, né? Todo pastor é assim, todo padre é assim, E não, a gente sabe que não é assim. Exato. Jesus disse que o joio ele vai crescer no meio do trigo. E nós vimos lá o vídeo, você viu? O joio é igualzinho o trigo, igualzinho. Né? E Jesus falou, é necessário que cresça junto. Então vai ter os bodes, vai ter as ovelhas, sempre vai ter. Só que eu vou querer ser o quê? Bode ou eu vou querer ser a ovelha? Eu vou querer ser a igreja de Laodiceia ou eu vou querer ser a igreja de Filadélfia? Que diz assim, eis que eu sei as suas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Diferente daqui que achava que era e não era, e dessa que reconhecia que tinha pouca força, mas nunca negou o nome do Senhor. Então é essa a igreja que o Senhor quer que a gente seja, a igreja de Filadélfia, né? E aí fala assim, como guardaste a minha palavra, a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora de tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. E isso que Jesus falou, que quando vier a tentação sobre a terra, você seja firme. Sim. Independente, nossa, mas agora é assim, tudo cristão é assim, todo mundo... Não, todo mundo, eu não sou todo mundo. Sim. Eu vou continuar firme no que a palavra diz. A palavra diz que é pecado, então para mim é pecado. Deus fala que isso não pode, isso não pode. Sim. Eu acho que sabe o que acontece muito, tia? As pessoas acabam querendo trazer o mundo para sua vida. Não quer ter realmente uma mudança de vida. Quer dar uma adaptação. Dar uma adequada, né? Isso. É porque quando você Jesus, ele sempre andou no meio dos pecadores. Sim. Jesus sempre comeu com os pecadores. Tanto é que as pessoas falavam, tem demônio. Jesus tem demônio, porque ele anda no meio dos pecadores. Só que era diferente. Jesus andava no meio dos pecadores para curar eles. Sentava à mesa. E ele não era contaminado. Só que, por isso que eu falo para você, ele estava no meio dos pecadores, mas ele não era pecador. É diferente. Você pode estar dentro da igreja vendo uma vida de santarrão e ser mais sujo do que o pau do galinheiro, né? Então Jesus estava lá, mas Jesus estava fazendo o que lá? Salvando prostituta, curando leprosos, né? Então é isso que eu falo. Agora você pode estar lá, mas eu não sou assim. Eu estou ali para mostrar a luz. Jesus disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E aquele que anda em luz, quando você chega à luz, quando acaba a força, a luz veio, nossa, clareia tudo. Então a gente tem que ser assim. Sim. E não motivo de vergonha, porque as pessoas falam,
nossa, você? E as pessoas ainda falam, eu sei que nem aquele lá, eu prefiro ser quem eu sou. Ai, que coisa mais ridícula, né? A pessoa fala assim, não, eu jamais quero ser pra ser que nem esse daí, não paga ninguém. Fala mal de todo mundo. Acha que é o santo. Acha que é, né? É igual o samaritano que passa lá, né? E vê lá caído e não faz nada. É o levita, é o sacerdote. Quem a gente tem sido? Eu sou santo demais que eu não posso me contaminar. Mas já está mais contaminado do que o que está caído lá na beira da estrada, né? Exatamente. Mas se a pessoa estiver passando por esse período, então há uma esperança. Há uma esperança. A primeira coisa é reconhecer o próprio erro. Nós lemos lá, né? Eu esqueço, perdão, deixa eu ver. Tenho, porém, que tem que deixar. Lembra-te, pois, de onde caiu. Deus, eu sou igual o Zaqueu, né? Quando Jesus entrou lá na casa dele, ele era um pecador e tudo. Quando Jesus tá lá, Jesus não falou pra ele assim, você não pagou. Jesus não precisou falar nada. Jesus foi comer com ele. Ele levantou e falou. Só que você vê que ele nem tinha ido pagar as pessoas ainda, ele só falou. Jesus falou, hoje entrou a salvação na nossa casa. Porque o Zaqueu, ele admitiu. Jesus, eu roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu quero restituir todo mundo. E Jesus falou, é o que basta. Hoje entrou a salvação. Por quê? Zaqueu falou assim, não, Jesus, eu errei, eu pequei. Isso que tem que existir na nossa vida, o arrependimento. O problema é quando a gente faz e acha ainda que está fazendo muito pela obra de Deus, que é muito santo, que não precisa mais de perdão, que já alcançou a estatura do varão perfeito. Né? Mas o arrependimento não é assim, por exemplo, vamos supor, você tá nessa vida e eu querer que você se arrependa. Não é assim que funciona. O arrependimento tem que partir da pessoa. Eu posso até orar por você para que esse arrependimento venha sobre você, mas não é eu ficar falando, Liliane, você não paga suas contas, e te apontando o dedo e te falando. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E quando esse Espírito vem sobre a gente, como o filho pródigo, ele caiu em si, ele viu agora. É como se ele saísse do corpo dele e visse ele lá. Nossa, olha onde eu estou. Olha onde eu vivia. Olha tudo que eu tinha. E aí veio o arrependimento sobre ele. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Levantar-me-ei e vou voltar para a casa do meu pai. Então é você ter essa consciência de arrependimento, mas sabe? Sim. Porque se a pessoa não tiver, não adianta você ficar falando. Você vai morrer de falar. Você pode pegar a Bíblia e bater na cabeça dela com a Bíblia. Então, às vezes, é um joelho dobrado, Pra Deus ter misericórdia. Pra Porque que Deus senão não adianta faça. nada. Você querer forçar a pessoa, você ficar julgando, senão você vai ser Você é igual ela, Você é se igual torna ela. A Bíblia fala, não julgueis para que não sejais julgados. E ainda, Deus manda amar, né? Não, é diferente eu chegar pra você em amor, falar, Liliane, é isso aqui, olha, entendeu? Porque Deus tocou no meu coração a respeito desse assunto que eu tenho que falar com você, então eu chego pra você como leu essa carta para esse povo. Eu posso ler a carta que Deus está escrevendo ao meu coração, para o seu coração. Então aquilo vai cair dentro do seu coração e aquilo vai fazer aquilo que Deus tem que fazer. A palavra de Deus diz que o semeador saiu a semear. Sim. Se o Senhor manda eu lançar a semente, então eu tenho que ir. Deus tocou no meu coração a respeito disso, eu vi que isso na sua vida não está correto. Com amor, eu chego e vou falar, mas aí é guiada pelo Espírito Santo e essa palavra vai ter um efeito sobre você. Sim. Agora se eu chegar e falar, você é isso, você é aquilo, me achando melhor que você, não vai funcionar. Não vai acontecer nada. Vai ser pérola jogada aos porcos, né? Sim. Agora, se Deus me mandar dizer, ou se eu tenho essa palavra dentro de mim, queimando dentro de mim, e Deus quer que eu fale, sim, eu devo falar.
Sim. Mas a palavra de Deus diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Às vezes é uma palavra, pum, é uma bomba. Aconteceu. Aquilo tocou. Não acontece às vezes quando a pessoa fala uma palavra, toca no seu coração de uma maneira, meu Deus, olha o que eu tô fazendo e tal. E às vezes a pessoa já falou, outras pessoas já falaram, nunca tocou no seu coração. Acontece muito de pai e filho, né? Quando você é guiado pelo Espírito, né? Quando você é cheio do Espírito Santo. É igual aquela palavra que diz, um cego guiando outro cego, né? Um sujo guiando outro sujo. Exatamente. É os dois sujos e eu querendo vou fazer. Tem muita gente que é assim, prega uma santidade que não vive. Exatamente. Liliane, paga as suas contas, mas eu também não pago as minhas e quero que você pague as suas. Sim. Entendeu? Ou não minta. Não faça isso, mas eu, na verdade, eu faço, mas você não tá vendo, porque eu sou pastor, eu sou o diácono, eu sou o apóstolo. Uhum. Então eu me acho superior a você por ter um cargo, então eu quero que você faça, mas eu mesmo não faço. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Né? Então não resolve. Não resolve. Agora, quando você tem uma vida comprometida com a palavra de Deus, quando você é guiado pelo Espírito Santo e você chega e você fala... É igual Felipe, quando ele vai lá e o eunuco está lendo lá, ele fala, tô lendo aqui, mas não estou entendendo. Aí ele explica e ele fala, o que impede de você ser batizado? E ele já é batizado, porque é o Espírito Santo que está trabalhando. Exatamente. Quando o Espírito Santo trabalha, as coisas acontecem. Você não precisa forçar nada, você não precisa brigar com seu filho, você não precisa brigar com seu marido. Mas é aquele que é guiado pelo Espírito. Exatamente. Senão vai ser só palavras. Você vai falar. E não vai resolver nada. Exatamente. Quero ler aqui, ó, música, tia. Uhum. Chama Ao Primeiro Amor. Diz assim, ó. Preferi ir atrás das minhas paixões. Construí os meus próprios palácios. Fui atrás da minha própria fama. Atraído pelo brilho deste mundo. Mas agora me levanto. Pequei contra ti. Estou de volta, estou de volta, mas agora me levanto, pequei contra ti, estou de volta. Ao primeiro amor, estou de volta, aqui estou. Ao primeiro amor, estou de volta, aqui estou. Meu Pai, aqui estou, aqui estou. Glória a Deus. É igual, aí ele fala, né, que eu fui pros... Preferi ir atrás das minhas paixões, construir meus próprios palácios, fui atrás da minha própria fama, atraído pelo brilho desse mundo. É o que tem acontecido, né? Eu acho que esse tempo que nós estamos passando por tudo isso, foi um tempo da gente voltar para casa e para falar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Muitos cantores, muitos estavam atrás do quê? De fama, dinheiro, de curtidas, quantas curtidas tinha no YouTube, quantos CDs estava vendendo, quantos likes, quantos, né? Perdeu o foco. Eu só canto por tanto, eu só vou em tal lugar. E chegou um tempo que a gente viu que tudo parou pra gente refletir. Esse Exatamente. É um tempo que Deus fala, né? Onde que eu tô indo, o que que eu tô fazendo, o quão distância eu tô de Deus. Eu tô igual a Sansão, o que eu tô fazendo tá dando certo, mas o triste é quando o Sansão fala, eu vou levantar agora e vou lutar. E viu que o Espírito Santo não era mais sobre ele. Olha, que triste. Então eu acho que muitos estavam se perdendo e acho que muitos estão voltando. E isso Amém. É muito bom saber que as pessoas estão se arrependendo. Senhor, o que eu estou fazendo? É sempre o tempo de voltar. Que nós possamos também voltar a esse amor, sabe? Aquelas irmãzinhas que iam lá pro grupo de oração, orando, nunca sabendo quem estava reconhecendo elas, mas estavam ali sustentando a igreja em oração. Não queria holofote, não queria aparecer. Quando você é uma intercessora, um intercessor, ninguém vê, mas Deus está te vendo, Amém. Né? A gente estava buscando muito isso, o reconhecimento das pessoas, a fama, Deus falou, não, chega. Volte ao seu primeiro Aí a gente estava que nem a igreja de Laodiceia, achando que era rica e estava pobre, cega, nu.
Aí Deus falou, volta, volta. A gente estava vivendo como igreja de Laodiceia. Espero que agora a gente volte a andar pelos caminhos do Senhor e a gente torne aqui como a igreja de Filadélfia, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Tem gente que está querendo ter a coroa aqui na terra, querendo ter reconhecimento. Ah, eu sou tal, sou famoso, sou isso, sou aquilo. E não está perdido. Que o Senhor possa nos achar e que possamos nos arrepender realmente. Mas eu não venho de ceder, mas às vezes a soberba entrou no nosso coração, o orgulho. Porque às vezes a gente acha que é tão santo, que não faz nada, e com isso a gente também peca, porque a gente acha que é merecedor de alguma coisa e a gente não é merecedor de nada. E um dos perigos também é entrar a soberba. Muito perigoso. De se achar que é tão santo, que nem peca mais, né? Que já está pronto para ir para o céu. E aí também mora o perigo, porque uma das quedas da maioria das pessoas que a gente vê na Bíblia é pela soberba. Deus não suporta a soberba, o orgulho. Quando você se acha alguma coisa, você não é ninguém, eu não sou ninguém. Somos todos carentes de Jesus. Estamos de pé porque Ele tem feito. Amém. Porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Amém. Que nós possamos reconhecer que todos os dias que nós precisamos da misericórdia do Senhor Jesus, que sem Ele não somos nada e que nós possamos voltar ao nosso primeiro amor. Amém? Eu acho que a gente tem que acordar e falar assim, do que eu vou ter que me arrepender hoje? Do que eu preciso me arrepender hoje? E não achar assim, não, eu não preciso me arrepender de nada. Todo dia eu tenho que me arrepender de algo. Eu tenho que voltar para o Senhor e falar, Senhor, aonde eu estou errando? Será que eu estou ficando morno, que não estou mais percebendo os meus erros, as minhas incredulidades, as minhas soberbas, o meu orgulho? Aonde, Senhor? O que eu tenho feito? E voltar a praticar as primeiras obras, aquelas obras que realmente agradavam o Senhor. Quando você não queria aplausos, quando você não era reconhecida, é isso que o Senhor quer. Sim. Não é reconhecimento humano, mas é ser cheio da glória e da presença do Todo-Poderoso. É queimar por Jesus, é arder por Jesus. Jesus disse, ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Como você pode dizer que ama a Deus se você não ama? A palavra de Deus é bem clara. Como você pode dizer que ama a Deus, que não vê e não ama o seu próximo que você está vendo? Jesus falou, é impossível. Fala que ama a Deus, mas não consegue amar nem as pessoas que estão ao redor. Não consegue amar. Não consegue nem perdoar. Não consegue perdoar, não consegue... Aí, ó, já é um ponto para você pedir, Deus, eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso parar de comparar as pessoas. Ah, aquele é um perdido, aquele não tem jeito, aquele é melhor, só porque vai na igreja, só porque carrega uma Bíblia. Deus, quando Samuel chegou na casa de José para ungir os filhos dele, ungir um dos filhos dele, Samuel já tinha uma imagem de quem era o rei. Porque quando Deus faz Saul ir lá, Saul fala que Saul era alto, bonito, se destacava. Então Samuel tinha uma imagem que o rei era o mais bonito, mais fortão, né? Aí quando ele chega, ele começa a ver todos os filhos de José. Ele fala, ah, é esse que é o bonitão. Não é esse. É esse. Não é esse. Esse, não. Aí ele fala assim, daí Deus fala para ele, Samuel, você tá vendo com os seus olhos, mas eu olho o coração. Aí ele pergunta, tem mais um? Aí o Jessé fala assim, tem mais um lá, um que tá lá no campo, um fedido lá de ovelha lá, que anda... traz ele aqui. Então é esse.
Então, às vezes, aquele que você olha e fala assim, que você não dá nada por ele, é ele que Deus está escolhendo. A Bíblia fala que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu aqueles que não são para confundir aqueles que são. Então, aquele que você vê lá na sarjeta, você vê ele como um bêbado, como um drogado, como um homossexual, um perdido. Jesus olha para ele e vê um pregador. Jesus vê nele alguém que pode ser, e às vezes você está do lado dele e você ainda está apontando o dedo em vez de estender a mão. A gente tem que parar de estender o dedo, de apontar o dedo para estender mais a mão. Amém. E aí, porque a gente pega uma Bíblia e vai para a igreja, a gente acha que somos melhores, aleluia, e fala em línguas e traz mistérios. E às vezes está como a igreja de Laodiceia, você está pobre, cego e nu e ainda não. Porque aquele que está perdido, ele fala, eu sou perdido mesmo. Sim. Nossa, hoje a palavra tá difícil, hein? Mas é a realidade, irmãos. É a realidade. Isso. A gente não inventa, a gente fala o que está escrito aqui. Mas todo aquele que se arrepender será salvo. Tanto aquele que tem a soberba como aquele que está perdido. Não há esse é melhor ou esse é pior. Há aquele que se arrepende de coração e reconhece: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Amém. É isso que nós temos que fazer, vamos correr pro Pai. Graças correr a Deus. pro Abba. Ainda bem que ainda dá tempo, né, tia? A porta da graça ainda está aberta. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Amém. E ele comigo. Isso que Deus quer. Ele quer sentar à mesa e cear conosco. E que a gente deixe essa religiosidade de lado, sabe? Que a gente carrega tanto tempo. Deixar a religiosidade para buscar um Deus verdadeiro e viver uma vida verdadeira com Deus. Amém. Aleluia! Deus! Passou muito rapidinho, né? Mas já. Nem vejo a hora passando. Muito rápido, muito rápido. Então, glória! Vamos dar os nossos avisos. E aí, tia? Domingo tem culto. Domingo tem culto. Aqui em Porto Feliz. 5 horas da tarde e 7 horas da noite. Isso. E qual que é o nosso endereço? Rua Avenida Mário Cóvo, 2701, ao lado do Caetano Materiais de Construção, antigo barracão. Isso mesmo. E em Sorocaba? Na Avenida Santa Cruz, Jardim Vera Cruz, numeral 250. Isso. E 205. 205? É. 205. Perto do posto Márcia Mendes. E o culto lá é às 10 horas da manhã. E qual que é o acessório obrigatório agora? Máscara. A Os mascarados. A máscara, muito bem. E de segunda a sexta-feira, das 8 às 9, o que a gente tem? Beatriz no programa Vida em Cristo, logo de manhãzinha, já acorda, liga lá o celular, né? O celular, isso, pelo Facebook. Esse Facebook aqui que vocês estão nos assistindo, que é o da comunidade. E temos o site também. Qual que é o site? comunidadevidaemcristo.com.br. Isso mesmo, a gente tá com a rádio, agora com uma nova programação. Web 24 horas no ar, com palavras, louvor, oração. Isso. Tem lá para baixar o aplicativo da rádio, só clicar lá no site, tem lá o ícone lá, daí facinho, não paga nada para baixar e você fica ouvindo a palavra de Deus, louvores, uma bênção. E temos o nosso YouTube, tia. Comunidade Vida em Cristo. Isso. O que tem no YouTube? Pregações, as lives, tudo, peça, um monte de coisa lá. Isso. Entra lá. E é atualizado toda semana. Se você não é glória. inscrito, você se inscreve, ativa o sininho, e daí você pode ficar por dentro de tudo que acontece na nossa igreja. Amém? Amém. Agradecemos a todos que entraram. Eu vou olhar aqui, Edinaldo com Edivaldo com a Vilma. Você conhece? Seus vizinhos aqui, ó. Meus vizinhos de trás. Mora A aqui, ó. Gi Oliveira, a irmã Nedes, a Valdirene. Sônia, a Cimeia Moura.
Jéssica Pereira, Donizete Silva. glória. Eu acho que eu conheço esse Donizete. Ele foi meu padrinho de casamento. Ah, então eu conheço. Priscila, Pastor Priscila, Baltazar, Thalita, Thalita, Fabiana Nunes, a todos que estão aqui entraram, Regiane, Milene, Inês. Deus abençoe a todos os irmãos. E que nós possamos ser achados como a igreja de Filadélfia. Sei que você tem pouca força, mas não negaste o meu nome e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Oh, aleluia. Glória a Deus. Jesus fala, entra para o gozo, venha para cear comigo, estar junto com Jesus, ser fiel até a morte. Então não importa que mude o mundo, mude as leis, mas nós continuaremos nessa lei aqui, ó, que Amém. é única e fiel e que não muda. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Amém, amém. Amém. Pode fazer seus encerramentos. Que o Senhor abençoe a sua vida. Amém. E que nessa semana nós possamos refletir, né? Qual dessas igrejas eu tenho sido? Aonde eu tenho deixado aquele primeiro amor, aquela vontade pelas coisas do céu. Por isso que Jesus disse, busque o reino do céu, a sua justiça. Comece a buscar. Porque quanto mais você buscar, ouvir os louvores, a palavra, mais você vai sentindo o peso do seu pecado. Quanto mais você se sente pecador, mais você é limpo e mais você se aproxima de Deus. Reconhecer o pecado não é ficar longe de Deus, é você reconhecer, ser limpo e cada vez mais próximo dele. Amém. O diabo quer que você sinta o peso do pecado e se afaste de Deus. É o contrário, você sente o peso e vai para perto. E ele te limpa e cada vez você vai enxergando mais o seu pecado. Porque quanto mais você está perto do santo, você se sente pecador. Mas aí o sangue de Jesus te limpa, te purifica e você vai crescendo em graça e conhecimento até alcançar a estatura do varão perfeito. Amém. Glória Amém. a Deus. Aleluia. Então, uma ótima noite a todos. Já falou tchau? Uma ótima noite a todos. Até semana que vem. Oh, glória. Se Jesus não voltar. Tchau, irmãos. Tchau.